Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Eu acho que Atos dos Apóstolos 4 vai bastante tempo. Que a gente vai ler hoje do capítulo 1 ao verso 4 só. Se der tempo, a gente continua. Tipo, a explicação dele tudo. Viu? Minha garganta quase foi aqui. Então vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Eu começo lendo, os irmãos continuam. E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Verso 2. Doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. 3. Verso 3. Então prenderam os dois e os puseram na cadeia, para ficarem lá até o dia seguinte, pois já era muito tarde. Versículo 4. Muitos, porém, que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. E aconteceu no dia seguinte, reuniu-se em Jerusalém os seus principais, os anciões e os escribas. 6. E Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, João e Alexandre, e todos quantos havia na linhagem do sumo sacerdote. As autoridades puseram os apóstolos em frente deles e perguntaram: com que poder ou em nome que vocês fizeram isso? Isso. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: principais do povo, e vós, anciões de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem, ofereceram e do mundo como foi curado. O 10 deixa comigo que a gente vai ler aqui. Seja conhecido de vós, todos e todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificaste, e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse, é que este está são diante de nós. No 11, se der tempo, a gente continua. Calma, para identificar. A gente vai ver alguns outros versículos aqui, então. Atos dos Apóstolos, ele continua a história de Pedro e João, da proclamação da mensagem do Evangelho de Jerusalém. O capítulo começa com a prisão de Pedro, João e os líderes religiosos. Apesar de enfrentar oposições e ameaça, Pedro e João testificam corajosamente a verdade do Evangelho perante a líderes religiosos, enfatizando que a salvação não é encontrada em ninguém mais, senão em Jesus Cristo. O capítulo também inclui a oração da comunidade cristã primitiva, na qual eles pedem a Deus ousadia e que os sinais e prodígios sejam realizados em nome de Jesus Cristo. Atos 4 é o capítulo que enfatiza a coragem e a convicção da comunidade cristã primitiva diante da perseguição e da oposição. O capítulo destaca a importância de permanecer firme na fé e continuar a proclamar a mensagem do Evangelho, mesmo quando for impopular ou perigoso fazer. O capítulo também enfatiza o poder da oração e a necessidade do Espírito Santo capacitar os crentes para um testemunho eficaz. Então, aqui no capítulo 4, a gente viu que até a porta formosa só alegria, sem ter problema, porque até então a seita, porque até então, até aqui a igreja não é chamada de cristianismo, ela é conhecida como, a gente vai ver lá na frente, que os cristãos aqui eram conhecidos como a seita do novo caminho.
Aí, até Atos 3, o pessoal era só alegria, o pessoal foi batizado no Espírito Santo, foram lá, fizeram a obra, glória a Deus, curaram o coxo, só que agora, do lado da frente, o negócio pega. Por quê? Porque eles entraram, eu fui lá, encerramos o capítulo 3, com eles sendo questionado lá no Alpendre de Salomão, e agora eles vão parar lá no Sinédrio, juntamente com os maiorais. E a gente vai ver agora a religião versus a graça. O que acontece, a gente vai ver, né? Principalmente aquilo que estava falando no ônibus, é o que a gente vai ver em Atos 4. O meu Júlio estava conversando sobre a religiosidade, né? No ônibus, uma irmã lá, e em volta dele, o ônibus estava cheio dos irmãos do meu grupo. Acho que eles queriam jogar o jogo agora. Vamos lá, então. Atos 4:1, do versículo 1 ao 4, mostra que a primeira reação organizada contra a pregação apostólica não nasce de um mal entendido periférico, mas de um choque direto entre o Evangelho e o centro das autoridades religiosas. Pedro e João são interrompidos quando ainda falavam, o que sugere que a hostilidade não esperou o sermão terminar. A palavra já havia atingido um ponto sensível. Quando a mensagem de Cristo sai do campo do rito e entra no campo da verdade pública, ela incomoda quem deseja conservar o monopólio sagrado. Por isso aparecem juntos sacerdotes, o guarda do templo e os saduceus. O culto, a ordem institucional e convicção da teologia unem forças contra a proclamação de que Deus agiu decisivamente em Jesus. O mesmo padrão já havia cercado o próprio Senhor quando a verdade foi exposta no templo e provocou a resistência imediata. Então a primeira coisa que a gente já viu aqui, do verso 1 até o verso 4, é que quando ele começa a falar aqui, e estando eles ainda falando, lembra lá no Alpendre, que a gente viu no capítulo 3, né, que ele termina dizendo lá no 25 e 26 do verso do capítulo 3, termina assim, não termina não, eles estão pregando lá, e vós sois filhos dos profetas, do concerto de que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Aí o 26, e ressuscitando Deus o seu Filho Jesus, primeiro enviou a vós para que nisso vos abençoasse e vos desviasse cada uma da vossa vontade. E estando eles ainda falando ao povo, eles estavam falando, já chegou a turma, já chegou o pastor, os obreiros, está dando carteirada já. Da onde vem, da onde tu vai? Quem é teu pastor? Tem carta, irmão? O que você está falando, heresia? Aí a gente viu ali que os camaradas não vêm sozinhos, eles são interrompidos, e quem que vem aí para interagir com eles? Vem os sacerdotes, os guardas do templo, que eram os guardas pretorianos. O templo tinha uns guardas que era tipo, como é que eu posso dizer? Como se, porque assim, os judeus, eles cuidavam da parte religiosa de Israel. Só que o governo era romano. O governo romano não poderia interferir na religião dos judeus, porque a pátria deles, de Jerusalém, Israel, é judia, eles têm os ritos. Então o governo romano tinha um acordo. Eles pagavam tributo ao governo, desde que o governo não se metesse nas decisões dele. Tanto que eles foram na calada da noite, pegaram Jesus, sem passar pelo povo romano, tudo escondido. Jesus não passou pela justiça romana. Ele foi julgado, sentenciado à morte na calada da noite, e só levaram o cara para matar. Só que chegou lá, teve aquela conversa com Jesus que a gente conhece, mas o cara foi pegado na calada da noite, pegado por inocente, não tinha advogado, nada, simplesmente bateram lá, levaram ele do monte lá escondidinho, sem levar ninguém, sem levar o advogado, sem ter defesa, nada. Ainda levantaram lá 2, 3 testemunhas, pagaram o testemunho para dizer que ele estava falando
contra a lei. Então, os guardas, os mesmos, a gente viu o nome dos camaradas, os mesmos, lá no verso 6, Anás, o sumo sacerdote de Caifás, os mesmos que ajudaram Jesus agora, estão em cima de Pedrão e de João. O mesmo cara lá que mandou matar Jesus, o mesmo cara lá, é o mesmo. Está em frente, os discípulos agora estão de frente para aquele problema. Então os caras já vieram com os guardas com a ideia de prender. Depois de prender, crucificar, matar. Então, toda vez que a religião, tudo aquilo, na verdade, que a religião não consegue controlar, ela vai querer matar. Não era assim nada, no nosso tempo da religião lá. Camarada, se tu questionasse demais, era rebelde. Se tu levantava a mão demais na escola bíblica mundial, você era deixado de lado. Era nas instituídas. Então a religião, e a religião ali, por que era a Bíblia ali? Porque eles perceberam que o que Pedro estava dizendo, olha, o cara que vocês mataram, que vocês diziam que era culpado, ressuscitou, e agora? Ou seja, a ressurreição de Cristo era a autoproclamação que ele era inocente e que os sacerdotes, cara, olha a situação que eles estão agora. Então, eles tinham mais um motivo para matar os discípulos. Olha, se isso se espalhar, vai dar ruim, porque o cara que a gente mandou matar, que a gente disse que ele lavava as semanas, dizendo que ele ressuscitou, e pior, acabou fazendo milagre incontestável diante de nós. O cara com 38 anos na frente da porta, todo mundo viu. Ele estendeu a mão no nome do cara que a gente matou e o cara se levantou. Aí, junto com eles, vieram movimentos políticos, porque, irmão, toda vez que envolver política, a religião vai dar ruim. Os saduceus eram os políticos, os que tinham maior influência dentro do governo. Então, eram os saduceus, os fariseus, aí tem os subzeus. Os saduceus eram aquelas pessoas que eles adoravam a Deus, mas eles não criam na vida pós-morte. É o ateu, né? Sabe aquele ateu que diz que não crê em Deus? Não vai usar Deus, mas você? Não. Aí os saduceus vêm claro também. Ele ressuscitou, isso não existe. Esse negócio de ressurreição não existe. Os saduceus já vieram junto para botar fogo. Mas a gente vai perceber que a estratégia não muda. Por quê? Porque a igreja já tinha passado por isso. Lucas 20, abre Lucas capítulo 20, verso 1 e 2. O Juan abre para nós lá, Juan. João 11. João 11, 47, 48. Algo para ser doutrinário tem que estar em livro, quantos livros? Exato. Para afirmar o que eu estou falando para vocês, a gente vai ler Lucas, João e Atos nós já vamos ler. Então, Lucas capítulo 20, verso 1 e 2. Quem abriu? Leia alto do vosso som. Está saindo vídeo bem bonito agora. Lucas capítulo 20, verso 1 e 2. Lucas 20, 1 e 2. E aconteceu num daqueles dias que, estando ele ensinando o povo no templo, anunciando o evangelho, sobrevieram os principais, os sacerdotes e os escribas com anciões, e falaram-lhe, dizendo: dize-nos com que autoridade faz essas coisas? Ou quem é que deu essa autoridade? Então viu que já, enquanto Jesus pregava a mesma coisa, já tinha mexido com eles já vieram da mesma forma para cima dos discípulos. Agora João, capítulo 11, versos 47 e 48.
Então os fariseus e os chefes dos sacerdotes se reuniram com o conselho superior e disseram: o que nós vamos fazer? Este homem está fazendo muitos milagres. Se deixarmos que ele continue fazendo essas coisas, todos vão crer nele. As autoridades romanas agirão contra nós e destruirão o templo e o nosso país. Agora vocês veem como, olha como é que é. O incômodo era claro, eles não estavam suportando que ensinasse o povo que Jesus tinha ressuscitado. Então não era só apenas a empatia, não era só a fama, que eles eram pregadores, que eles eram bons, que eles eram melhor que ele, não. Eles estavam se opondo, eles estavam com medo de perder o quê? Se o povo ali se converter, quem quer voltar para o templo orar? E se não tiver alguém para orar no templo, quem vai dizimar? Quem vai ofertar? Vai viver do que o coitado? Aí eles vão ter que trabalhar, né? Esse era o problema, porque eles eram sustentados com a hortelã, com os sacrifícios que eram feitos, porque até aqui o templo ainda sacrificava. Os levitas ainda. Também tem uma coisa bem interessante para falar, é que você sabia que no tempo de Jesus já não eram mais os levitas que cuidavam do templo, o templo já tinha se corrompido, porque os levitas é a tribo que ficou para cuidar do templo, certo? Só que os levitas foram casando. Aí, o que aconteceu? O levita não teve filho, teve filha. Como é que vai dar continuidade? Se só o levita, homem, podia fazer sacrifício, sacerdote, que fazia a manutenção e podia cuidar do sacrifício. O que eles faziam? Virou jogo político. Porque quem casasse com a filha do levita não precisava pagar imposto, não precisava trabalhar, ia viver da obra. Engraçado, né? Os tempos não mudam, né? Aí o que aconteceu? O povo foi se corrompendo, acabou a originalidade dos levitas, porque só tinha nome de levita, mas na verdade não era mais os levitas. Aquele era o gelo, que não era crente, não adorava a Deus, mas por causa da doutrina ali, virou carne, evangélico, né? Para lá da BR não é assim, não é assim. E tem gente querendo casar com filha de pastor presidente aí, que se ele casa com a filha do pastor presidente, quando o pastor presidente sai, quem entra? Monopólio, né, irmão? Eu nunca vi um pastor presidente chegar e falar: ó, eu vou passar a igreja por irmão tal ali, que não é da família. Na verdade, eu vi um tentar. Lembra? Quem fez isso? Chegou na Santa Ceia, irmão. O cara chegou e disse assim: ó, Deus falou comigo e eu vou deixar, ó, estou falando uma igreja global, hein? Deus mandou deixar vocês o pastor tal. Detalhe, pastor tal, que esse pastor presidente, que esse pastor está dizendo lá, era um pastor que era um rapaz que ele conhecia desde menino, que ele era doutrinou e era perante a igreja abraçou. Só que era o filho do pastor que estava nos Estados Unidos, estão lembrando quem é? Veio e tirou o rapaz e colocou. Aí a família se dividiu. Né? Não vou falar que está sendo gravado aqui, né? Mas é global, não aconteceu. E a mulher que está lá do lado dele não faz isso, amor. Não faz isso. Dele não, mas Deus está falando. Deus está falando, tem que entregar Deus no tempo. Não pode ser monopólio. Deus no tempo, igreja cheia, igreja global, pelo mundo inteiro. Foi água para na internet. Aí o filho mais velho, não vou perder o pão, não. Tirou o cara e ele seguiu. E o povo da igreja disse: tem esses camaradas. Fez o quê? Aceitou. Há uma diferença, irmão, cristão e evangélico. Evangélico, ó, ele não pensa, não questiona,
cristão não. Cristão é questiona. Ele vai dar honra quem tem honra. Tirar a honra do cara, para botar um cara que estava do outro lado do mundo, aí o cara veio, fez a lambança e voltou para o outro lado do mundo e ele ia uma bagunça. Então, olha como não é de agora. A gente fala, mas essa igreja é muito legal. Hoje não vai mais na igreja, pastor, porque só tem problema, não, irmão. Se você olhar essa próxima da igreja, a pessoa faz. A religião já vive um problema. O problema é que as pessoas tentaram fazer do cristianismo uma religião e quiseram fazer dela uma religião sistemática. Um sistema, sendo que na Bíblia, em Atos dos Apóstolos, você não vê sistema, né? Outro dia eu estava conversando com um cabeleireiro, o cara desviado, bem ferido para ele. Ele, pastor, eu não vou na igreja, tem igreja tem sistema. Eu falei, a minha não tem, mas vai ter. Eu falei, se um dia eu morrer, quem assumir, quem sabe, coloca, mas enquanto eu estiver vivo, não tem sistema. Como não tem sistema para ser diácono na sua igreja? O que tem que fazer? Tem que ser crente. E presbítero, tem que ser crente. Tá, mas não é assim, ó, primeiro é isso aí, não. Onde está na Bíblia que é carreira? Não existe carreira. Quem tem chamado a presbítero vai ser presbítero a vida inteira, porque eu chamado primeiro presbítero. Ele não tem chamado a pastor. O cara que tem chamado a diácono vai ser diácono a vida inteira e vai ser presbítero, porque ele não tem chamado a outra coisa. Ele é diácono. O cara que é pastor, ele vai ser pastor. A pior coisa que tem que botar um diácono para ganhar pastor. Porque passa o diácono, qual é o papel do diácono? Vai ser ajudar o pastor? Não dá, não consegue. Porque não é o dom dele. Ele não tem estrutura, o negócio dele. Presbítero serve para. O presbítero serve para cuidar da igreja? Biblicamente falando? Sim ou não? Só um presta para cuidar da igreja. O resto pode até cuidar da igreja, mas não. O apóstolo não dá. O apóstolo ele monta aqui e ele já deixa um dos dois que eu falei e ele vai abrir outra. E de lá ele vai para outra. Então o apóstolo ele tem que não dá. O profeta não dá, porque o profeta é muito espiritual. Ele vai espiritualizar tudo. O profeta, se for mulher, Deus vai falar, vai ter um sonho que não pode cortar o cabelo, ou vai querer deixar a mulherada não cortar o cabelo. Se for homem, vai ter um sonho lá que ela vai de burca e vai falar, a igreja agora vai dar tudo e tudo. O profeta sonha demais. Não tem equilíbrio, o profeta é espiritual. Você tem que ter os 5 ministérios na igreja. Se não tiver os 5 ministérios, dá problema. Dá problema. O evangelista não dá, porque o evangelista ele guia todo mundo na igreja, se o cara está convertido ou não, o importante é fazer a obra. O cara está fumando, mas está tocando na igreja. O cara está fumando, mas está discipulando. O cara está na cervejinha, mas está cuidando. A mulher toma uma cervejinha, mas ela cuida das crianças. A igreja dele esquece. Ele quer ganhar algo para Jesus. Um mestre não dá. Porque o mestre só quer dar, ele dá um estudo, só que ele só quer dar estudo de segunda a segunda. Domingo está falando de Apocalipse, dos 7 selos, e ninguém está entendendo nada. Pastor, dá? Dá? Também não. Você sabia que o pastor não foi feito para cuidar dele? O pastor foi feito para cuidar de gente. Você vai encontrar na Bíblia, vai procurar aí. Um pastor cuidando de igreja e ele bebeu leve. Tem uma. Paulo tem uma mensagem de casa, não existe não. Fica firme aí. Pastor foi feito para cuidar de pessoas, não de igreja. Então, quem é o cara que cuida de igreja? Chuta, cabeça com gente, não dá. O diácono não dá, porque o diácono só quer cuidar da igreja, só que ele vê lá a necessidade de um, necessidade de outra. O apóstolo daí. Só que fora o apóstolo são dois. O apóstolo, se alguém o profeta não dá, não é isso. Na verdade, ele não está dentro do sítio, vai ter que exercer. Presbítero!
Deus, se alguém tiver enfermo, chamar quem? O pastor? Chamar o apóstolo, o evangelista, o profeta, o mestre? Não, chama quem? Presbítero. A gente vai estudar em Atos lá na frente, e toda vez que a igreja estava pronta, quem ficava? Os presbíteros. Não estava, pastor? Presbítero. Por isso que muitas igrejas colocam para dirigir igreja presbítero. Entendeu? Presbítero que é o cara. E muita gente acha que presbítero é abaixo. Não, o cara que me chamava presbítero, cara, ele é presbítero. Não tem chamado pastor. O pastor ele é casado com a igreja. O pastor ele dá só uma coisa, só que não consegue abraçar tudo. Não consegue fazer tudo. E se ele tentar fazer tudo, vai ficar doente. Hoje o índice maior de pessoas segundo foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, a segunda profissão mais perigosa, só existe duas. Chuta. Existem só duas. Segundo um estudo dos Estados Unidos, presidente, porque é tanta pressão e tu pode tirar a tua própria vida, ou você ficar doente, porque daí você acumula, e a segunda é pastor. São as duas opções mais perigosas. Por isso que todo mês, né, eu não mostro, mas você já todo mês tem pastor saindo de igreja, tem pastor se suicidando. Todo mês. Por quê? Porque o problema do pastor é que ele quer casar com a igreja. O pastor, aí por causa do sistema, o pastor ele não pode desabafar com o pastor dele. Porque se ele desabafar com o pastor dele, o cara que é pastor dele hoje, quando ele sair daqui e vai na igreja ver, o pastor vai mas está fora, vai. Ou se surgir uma vaga melhor, não bota aquele pastor lá dentro da gente. Ele falou para ele, é um puxando o tapete de todo mundo. Aí, e assim, tudo no nosso corpo, tudo tem que ter um escape. O olho entra, o olho sai, né? É assim. O ouvido entra, o outro sai. Até que o que você come tem que sair. Então, tudo que você absorve, você tem que colocar para fora. Você tem que ter alguém para cuidar do coração. Então, quando você não bota para fora, você vai adoecer. O teu corpo vai adoecer. É cientificamente comprovado que quem não fala, não bota para fora, não se expressa, fica doente. Vai dar problema. Pastor, o que falta para os pastores nos dias de hoje, então, é fazer o estudamento, né? Viu? Dá 20 mil, fechado. Exatamente, só que daí aquilo que eu falei, dá com fé em quem? Porque hoje é tudo purificado. Isso que está falando comigo. O homem de Deus, irmão, ele não tem mais de 3 amigos. O máximo é 3 ali, ó. Se tiver 4, está no lucro. Homem de Deus, amigo de verdade, vai ter no máximo 3. Que senta na mesa dele, vou ganhar 2. Jesus teve 2 colegas. O melhor amigo dele, que ele ressuscitou, não foi nem ver ele na cruz. Não estava. Que dizia que era melhor amigo. Então, complicado. Então, o cristianismo é isso, é você entender, você tem que entender para que você foi chamado. E nós fomos chamados para um desafio. Então, e quando você monta o desafio, não importa não importa a dificuldade. Existem lugares, irmãos, o apóstolo Virgílio tem esse ditado: existem lugares, não existem lugares maus, existem lugares aonde a glória de Deus chegou. Porque se a glória de Deus tivesse chegado em Sodoma, ela não teria sido destruída. Então não existe lugar mau, existe falta de gente boa, né? Do justo, né? Então quando Pedro e João são revestidos pelo Espírito Santo, irmão, e eles se tornam justos, agora não é só pela palavra, agora também é pelas ações. Aí a religião tem medo, porque a religião predominante ali era eles ficaram com medo de perder carne. E a pessoa, aí os romanos, se eles fizerem milagre demais, o governo
vai vir contra nós. Por quê? Porque eles usavam a necessidade do povo para manipular o povo. Não é assim hoje? Muita gente não deve ter evangélico, é manipulado pela religião. Tem gente que é manipulada cegamente pela política, né? A gente vê a direita, a esquerda, cima, baixo, sei lá. Os caras são fanáticos. Tem gente que é manipulada até você de futebol, os caras são manipulados, os caras se matam por causa do futebol. O jogador nem sabe quem é o cara, ele se mata, espanca o outro, marca o lugar na internet para se matar, porque um é isso, outro é aquilo. Havia loucura. Então eles estavam perdendo a potência de autoridade deles. Então, se o cristianismo se propagasse ali, eles viam o cristianismo como uma ameaça. Só que o cristianismo verdadeiro não tem ameaça, porque o cristianismo não tem, fala só sobre ressurreição e salvação, não tem domínio, né? Ele faz o que é certo, né? Ser honesto, trabalhar, não roubar, não mentir, não passar a mãozinha para trás. Simples, né? Quem não cria uma sociedade que fosse correta? Mas tem gente que não, porque ser correto não pode ser questionado. Então, a segurança do poder humano e a incredulidade travestida de religião. Se Jesus ressuscitou, então o julgamento que o condenou ia ser desmascarado. Então a morte não podia ser apresentada como uma instância final. A irritação das autoridades, portanto, revela mais do que discórdia, revela a incapacidade do coração e é endurecido de alegrar-se com aquilo que glorifica a Deus e vivifica o homem. Presta atenção, a pedra rejeitada começava a pesar sobre a consciência dos construtores. Por que eu mandei você ler isso aqui? Atos, abre para nós lá, 1 Coríntios 15, versos 20 e 22. Primeiro Coríntios 15, 22. Isso. 1 Coríntios 15, do 20 ao 22. Quem achou, lê alto com nós. Mas a verdade, Cristo foi ressuscitado. Isso é garantia de que os que estão mortos também serão ressuscitados. Porque, assim como por meio de um homem veio a morte, assim também por meio de um homem veio a ressurreição. Assim como, por estarem unidos com Adão, todos morrem, assim também, por estarem unidos com Cristo, todos ressuscitarão. Então, a doutrina bíblica, lembra? Qual é a doutrina bíblica? É a morte e ressurreição de Cristo. O que passar disso? Não é. Então, essa é a mensagem do Evangelho. 1 Coríntios 15 e 20, depois a gente vai ver também Atos 23, 24, capítulo 2, 24, que a gente já leu lá, que Pedro fala lá. Esse mesmo homem que mataste, ressuscitou, ele está falando da ressurreição de Jesus. Atos 3, 15, 16, 3, capítulo 3, verso 15, 16, vai falar a mesma coisa, que ele está falando agora também para o Sinédrio. Esse que vocês mataram, que condenaram, ressuscitou no terceiro dia, ele ressuscitou, ele está vivo, e qual nós somos testemunhas. Então, a gente precisa entender que quando eles começam a levantar a ressurreição de Jesus, agora eles vão ter um problema praticamente eterno, não é um problema momentâneo que dá para abafar, é um problema eterno, porque agora eles vão estar como é que eu posso dizer? Eles vão perder a credibilidade, tanto que até hoje, se tu for lá, os judeus e os cristãos, os judeus lá, ortodoxos, odeiam o cristianismo, porque o cristianismo, para ele, por que eles têm tanto ódio? Porque o cristianismo só mostra que a religião deles hoje é uma mentira. Porque o Cristo que eles rejeitaram, ressuscitou, ou seja, era inocente, e eles são muito soberbos, não dão o coração
dobrável, eles não dobram o coração para dizer que erraram e pedir perdão para Deus e seguir Jesus. Não, eles não se dobram. Por quê? Porque tem toda uma estrutura, irmão. Por isso que eu sempre digo, às vezes as pessoas dizem, pastor, eu quero sair, eu só não saio daquela igreja lá, porque eu nasci lá, vivi lá, e eu vou mudar. Não, tu não vai mudar, cara, porque já tem um sistema lá. Né? Quando escola bíblica dominical, eu vi o cara levantar a mão, não concordo porque não pode usar barba. Eu falei, eu falo, cara, então sai e vai lá, não tem igreja, cara, porque onde tu está, não pode usar barba. Mas o cara queria, já tem um sistema pronto, não tem como. Tem como você chegar, né, uma Deus e amor lá, querer pregar de bermuda e camiseta e falar, não, eu sou obreiro, não tem como, cara, já tem o estatuto dele, já tem o sistema pronto, assim como toda igreja tem. E aqui tem um sistema pronto. E aí você tem que entender, Cristo trouxe uma igreja para quebrar o sistema, e em nome de Cristo inventaram um outro sistema. É que eu sempre digo, Jesus morreu, Jesus nasceu judeu, viveu judeu, morreu judeu e nunca pediu para tu virar judeu. Mas o povo vai lá, compra chave de Israel, bota aqui na cabeça, né? Bota lá a Arca da Aliança, né? Jeremias 3,16, a arca, não faça outra, nem lembre dela. É proibido fazer a Arca da Aliança, está na Bíblia. O povo faz, né? Como diz o pastor Josimar, os caras fazem a Arca da Aliança para o pessoal não dar oferta dentro. Mas a Bíblia, Jeremias 3,16 diz que é proibido, não pode fazer. Passou o tempo, acabou. Por que não poderia fazer? Porque quem é a Arca da Aliança agora? Quem é? Oh, meu Deus! Pô, vão em casa lá e busca o certificado para mim lá. Hã? Cristo era a Arca da Aliança? A Arca da Aliança era para carregar o que, Jesus? A presença? E quem carrega a presença hoje? Aleluia! Amém, irmão? Glória a Deus! Não precisa de arca porque nós somos a arca, irmão. Glória! Meu Deus! Bota ser mais uma buscar certificado. Recuperação. Como é que a empresa fala depois de 2 anos tem que fazer o quê? Vamos fazer reciclagem. Se liberar, então, a prisão ao cair da tarde também carrega uma força teológica, porque olha, chegaram ao cair da tarde também para pegar Pedro e João lá. Deus não impediu o confronto, mas também não permitiu que a oposição interrompesse o testemunho antes dele ser dado. Primeiro, a palavra foi lançada, depois vieram os algemas. Há nisso uma lição constante. A fidelidade não é medida pela ausência de resistência, mas pela perseverança em cumprir a tarefa recebida. O Evangelho não avança porque encontra terreno politicamente favorável, e sim porque Cristo, exaltado, sustenta seus servos no momento em que a pressão se avança. A noite do cárcere não anulou a verdade dita no templo, apenas preparou outro cenário em que a mesma verdade voltaria a ser confessada. Assim aconteceu também com os profetas, com os apóstolos e com a própria igreja em sua marcha histórica. Ou seja, se você prestar atenção, a gente acha que a fidelidade, não, eu sou fiel a Deus, sou fiel e Deus está comigo. Tem uns povos doidos assim, ó, eu vou lá no terreiro e tal, lá, Deus está comigo, irmão. Quero ver, irmão, quero ver as coisas, santo botar a mão em mim. Isso é evangelho? Fidelidade não está em você se arriscar a levar pedrada em nome de Jesus. A fidelidade é igual, cara, é proibido falar de Deus em tal lugar. Não, vou lá.
Vou morrer por ele, alegria, isso é fidelidade. A fidelidade sua está na perseverança em cumprir uma tarefa recebida. Qual que é a tarefa? E pregar o Evangelho, né? É lindo pregar o Evangelho, curando. É para tu perder tempo lá ficar consultando ateu? É para perder tempo ficar batendo na igreja dos outros lá? É para perder tempo com o povo se não tem inimigo, se não tem? Não, cara. Não perca tempo com essas coisas. É entretenimento que Satanás coloca na frente para tu perder tempo. Porque daí, em vez de tu estar evangelizando alguém, falando coisas boas na internet, não, tá lá batendo. Eu não acredito. Não. Esquece o povo, deixa pra lá. Às vezes, agora tá uma modinha, né? 30 ateus contra um cristão. É tipo, já viu na internet? Pra quê? Tem um ditado que diz, né? Provérbios, né? Discuta com o tolo e será tolo igual a ele. Aí os caras falam 20 ateu quanto cristão. Aí tem muito forte lá. Agora eu estava vendo ontem um pastor contra 5 pais de santo. Para quê? Mano, quem já tem uma ideia formada, contaminada, não vai cuidar. Não importa o que você fala para ela. Né? A gente, para arrancar nós da onde nós estávamos, já foi uma luta, não foi? Deus teve que mostrar em sonho, teve que mostrar em palavra. Agora eu acho que não perca tempo. A Bíblia diz que se a gente seguir o exemplo de Jesus deu atenção do ladrão que estava murmurando, dizendo que ele não era Deus. Nem deu bola. O cara falou lá: se tu é Deus, desce daí e salva nós. E Jesus nem deu bola para ele. Agora o cara falou: o Senhor lembra de mim? Opa, aqui tem interesse. Bom, aonde não tem interesse, a Bíblia diz: não lança pérolas. Não perca tempo. Então a outra coisa, irmãos, eu vou fazer a obra. Sabe, estamos matando gente na Nigéria. Eu vou para lá porque eu vou fazer a obra. Vamos se morrer, virar mártir lá e vai mudar alguma coisa. Não, você vai lá, você vai morrer. Né? Quantos? Eu lembro do pregador, acho que é Paulo eu conto uma história um testemunho, que ele foi lá na África e lá tremeu, porque na África lá, né, essas coisas vêm no Brasil, lá o bicho pega. E ele disse que foi pregar num lugar calmo, né? Diz que acabou o culto, foi uma benção, ele conversando com os irmãos assim, algo puxou a calça dele assim. Aí olhou, só tinha um punho e não tinha nada. Aí quando ele puxou de novo, ele deu uma olhadinha, ele se materializou e falou assim: o que você vai fazer aqui? Ele, vou ficar, irmão. Foi fora. Mas Deus não. Elias, quando ele preparou o duelo com os balaíns, que eram os sacerdotes de Baal, ele não falou: pode bater lá no centro, lá que eu vou lá. Desafiar você, não. Ele falou assim: vamos fazer, vamos comigo no Monte Carmelo, então. Vamos fazer lá. Ele fez o quê? Trouxe o inimigo do território dele. O que era o Monte Carmelo? Era onde ele vivia, um monte onde ele vivia orando. Era o mesmo monte que o povo ia lá, queria pegar ele e orava para o fogo do céu e matava o soldado. Para torrar esses caras vai ser rápido. Vamos lá. Estava levando os caras para a armadilha. Então, irmão, sempre quando você for evangelizar, sempre quando você for fazer a obra, principalmente na libertação, sempre traga o inimigo do teu território. Se alguém fala: pastor fulano está endemoniado, tem culto domingo lá na igreja. Não vai lá, não. Por quê? Porque essa pessoa quer se libertar, ela nem quer tudo. Agora, se ela não quer se libertar, não adianta. Quem quer se manifesta. Então, a marcha da igreja foi assim: Mateus 10, capítulo 10, verso 18 e 20. Bora lá! Tentou Mateus, lá no Novo Testamento, depois de Malaquias, dependendo da sua Bíblia, vai haver duas páginas em branco, que significa 470 anos sem falar com o povo.
Quem achou aí Mateus 10, verso 18, 20, e outro abre para mim lá no finalzinho da Bíblia, Filipenses, capítulo 1, verso 12, 14. E outro acha para mim, 2 Timóteo 2, 8, 9. 2 Timóteo 2, 8, 9. Mateus capítulo 10, verso 18 a 20. E Filipenses, verso 1, 12, 14. Capítulo 1, verso 12, 14. Quem acha? Eu vivo de achar que fez. Quem achou Mateus aí? Olha, quem achou Mateus, só lê a aula para nós. 10, 18 a 20, né? Sereis até conhecidos sua presença dos governadores e dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas, quando fosse entregado, não deixai cuidadosos como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala com vós. Então, primeira coisa a entender: Pedro e João, eles estavam indo para o templo para orar. Quando chega lá, o que acontece? Encontra o coxo, ele pede para ser curado. Pedro e João curou e entrou e foi orar. Eles não foram lá dentro pegar, eles foram orar, curaram o coxo e entraram. Só que o coxo, o problema é que o coxo entrou atrás. Vambora! Dando glória a Deus, ele desce no pentecostal, olha, aí os presbiterianos, tadinho dos presbiterianos. Eu nunca fui muito, às vezes, né, bate palma, não sei, presbiteriano, mas o povo fala que eles são já são mais, né, tipo, tranquilo. Aí, mas eu acho que não, porque o cara lá que bate palma, eu não. Sabe, os presbiterianos, o Paulo Júnior, presbiteriano. Aí imagina, o cara chegou lá, estragou tudo, não está acontecendo nada, o cara que estava lá, aí quando eles vão, aí vai lá, vai lá, abraça Pedro, ó, esses caras aqui, ó. Aí os caras, foi vocês mesmo? Foi nós, não foi nós, quer dizer, né, não foi nós, mas esses todos, foi Jesus que o chefe de vocês aí mandou matar, ressuscitou. Aí levaram ele lá ao Pênis de Salomão para debater sobre o assunto. Lá ele começou a pregar, de lá ficou mais sério, já levaram para o sinédrio para o julgamento. Falou, o sacerdote está te chamando lá para o julgamento. Ó. Aí eles, não vou. Aí já chegou os barcos petroleanos, vai. Ou seja, eles não estavam em casa e diziam assim, um e o outro. Bora lá confrontar os fariseus. Vamos lá, como esse Deus é com nós? Vamos lá, Deus é com nós, irmão. Não, eles foram naturalmente orar, só que aconteceu que encontrou a nossa situação. Eles estavam na direção de Deus, curaram o cara e foram confrontados. A mesma coisa Jesus está dizendo em Mateus aqui, 10, 18, ó. Vocês vão ser levados a governadores e tal, por causa do meu nome. Ou seja, vocês vão estar fazendo a coisa certa, não estão confrontando ninguém, estão vivendo a vida de vocês, e por causa disso vai incomodar a gente. Quando tu estiver nessa retórica, o que Jesus fala no final? Não tem mais, porque quem vai falar por vocês é o Espírito Santo. Agora, se eu meter a boca, deixa com nós, não vai dar ruim, aí você vai morrer. Vai dar ruim. Ou não se mete naquilo, não queira confrontar ninguém. Filipenses, capítulo 1, verso 12 e 14. Meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram ajudaram. As coisas que me aconteceram ajudaram, de fato, o progresso do Evangelho. Pois foi aqui que toda a guarda do palácio do governador, todas as outras pessoas daqui ficaram sabendo que estou na cadeia, porque trouxeram me querido. E a maioria dos irmãos, vendo que estou na cadeia, tem mais confiança no Senhor, assim eles têm cada vez mais coragem para anunciar a mensagem de Deus. E Paulo, ele
ele é apto para falar, né? O cara que mais apanhou por causa de Jesus foi ele. E Paulo era assim, irmão. Ele passava na frente do templo, ia no templo de Deus, ia lá na sinagoga, né? Mas sábado, Pilato falava: alguém quer trazer uma palavra? Ele, doutor da lei, Saulo de Tarso, aprendi lá no Gamaliel, mas só vim anunciar para vocês, criem se vocês quiserem. Aquele Jesus que foi morto lá na religião, ele também foi perseguidor, porque sempre se colocava como perseguidor, ele estava errado, ele ressuscitou, colocava. Paulo apanhava, irmão, pum, dava pedrada nele. Teve um dia, a gente vai ver lá, acho que é Atos 18, ele leva uma surra, os discípulos vêm e voltam a morrer, está como morto. Os caras botam ele numa cesta, ele nem andava mais, levam ele para casa e diz: Paulo, vamos te levar lá para o tio Queira. Se tu ficar aqui, tu vai morrer. Ele: não, só enfaixa aí, porque sábado que vem eu vou voltar lá. Sábado, alguém quer dar a palavra, o cara todo enfaixado. Tu tá aqui de novo? Ele voltou no mesmo lugar, só que agora a Bíblia diz que ele está com sabedoria e prodígios e sinais. Aí todos se converteram. Ele voltou no mesmo lugar. Se fosse os crentes de hoje, o cara sumisse. O cara apanhar no pleno, ele some de bairro. Não vou lá, tá louco, o cara de Jesus me bateu. Paulo voltava no mesmo lugar, né? Porque ele já entendia, né? 2 Timóteo, agora o pastor Timóteo lá, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 8 e 9. Eu acho que é só como um soldado, não coisa assim. Estou chutando. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 9. Lembra que Jesus Cristo, que é a descendência de Davi, ressuscitou dos mortos, segundo o meu evangelho. Pelo que sofro, trabalhamos pelo que sofro, trabalhos e até prisões, como um malfeitor, mas a palavra de Deus não será presa. É que no mesmo capítulo 2 ele fala lá na frente para Timóteo não desistir, sofrer golpes por sociedade. Mas nós estamos concordando aqui. Então é uma das promessas, né, irmãos? É uma das promessas. E por que isso não é mais pregado? Porque isso não dá movimento, né? Vou para a igreja para quê? Para apanhar? É porque as pessoas não entendem, né? É como diz Paulo, né? Quando você é menino, você toma leite. Né? Quando você é adulto, você tem que começar a comer arroz e feijão. Isso é super para frente na vida. O versículo 4, porém, quando for 10 para as 9, me avisa porque eu estou sem relógio. Pastor, lembrando que Paulo sofria, apanhava e até pregava de volta, porque hoje em dia nós estamos vendo um evangelho corrompido, porque digamos assim, eu estava na religião lá, lembrando assim, naquela reunião, eles falavam assim: se for chamar o pregador, chama aqui, chama na assembleia, não chama lá de fora, porque vem para malhar o pau da gente, se tal. Aí eu vi o pastor falando essas coisas, a gente cai com a voz datada, a gente aprende a palavra, só que a gente não pode, né? Pode pegar no preparo, pegar no transporte coletivo, mas lá que ele precisa ouvir, a gente não pode. Esse dia eu ligava para minha esposa: tio Bicó, pode pregar e tal. Minha esposa falou assim: ele até pode, o pastor você aceitar, porque ele está no outro ministério, nem entrar mais em contato com nós. Entende? Para que isso, né? Exato. Todo mundo quer morar no céu, mal vai ter parede. Mas é aquilo, né? Porque não é o sistema que foi criado em cima do seguinte. E se o cara não andar segundo. Sem medo perdeu medo. Medo, exatamente, medo de perder. Aí a ovelha nem é dele, é de Jesus. Vai perder uma coisa, não é dele. Se eu fosse pegar ela e perguntar para ele, eles eram desligamento, não sei se são filhos. Ia dar ruim. Então, o versículo 4, porém, impede qualquer leitura terrorista desse episódio. Muitos creem. O texto perde o contraste deliberado entre as mãos que prendem a palavra que corre. Os homens puderam deter os mensageiros, mas não puderam encarcerar a mensagem. Essa é uma das ironias mais belas de Atos dos Apóstolos. A tentativa de conter o testemunho se torna ocasião para evidenciar a sua força, e não depende da boa vontade e das estruturas humanas. A discussão antiga sobre o
os 5.000 representam o total acúmulo da comunidade ou do novo acréscimo masculino expressivo. Ambas as leituras preservam o ponto central da narrativa, porque Lucas quer montar a expansão notável em meio à repreensão, onde o mundo imagina ter fechado uma porta, Deus frequentemente está abrindo muitas outras, né? Aqui está dizendo sobre ele continua dizendo sobre que Atos diz que foi 3.000, né? A pregação de Pedro morreu 3.000. Aí tem uma discussão que não, foi mais de 3.000, porque foi fora mulheres e crianças, né? Tem aquela discussãozinha ali, mas independente se foi 5.000, 3.000, não importa o que eles faziam, não importa o quanto eles prendiam os discípulos, Deus sempre fazia acontecer alguma coisa que vivenciava a verdade, né? Exemplo, Paulo e Silas, Atos 16, eles vão presos porque curaram a jovem lá, a adivinha lá, ela é liberta. Aí eles são chicoteados, são presos. Aí quando eles vão ser colocados para depor, eles pregam que libertar em nome de Jesus ressuscitado. Aí eles quase convertem lá o rei Águia. Mas mesmo assim, eles vão presos. Só que o que acontece? Vai dar meia-noite, eles começam a cantar, e quem que se converte? O carcereiro da família. E não só o carcereiro da família, todos os presos. Ou seja, quanto mais eles tentavam abafar, mais situação nos fazia acontecer. Tu vai impedir, vai dar ruim, né? Então, o evangelho que tem poder não tem como se abafar. Só tem uma forma de parar o evangelho: matando, né? Está acontecendo na Nigéria, né? 13 pessoas por dia na Nigéria estavam morrendo cristão lá, em perseguição. Só assim para parar, só matando, porque quanto mais eles perseguem, mais Deus se manifesta e mais milagre acontece. É pior ainda. A aplicação devocional que emerge desse trecho não é convite religioso, mas uma firmeza cristocêntrica. O texto não ensina a procurar perseguição, ensina a não adulterar a mensagem para evitar. Quando a igreja troca a ressurreição de Cristo por um discurso menos ofensivo ao orgulho humano, ela pode até escapar de certos embaraços, mas perde precisivamente aquilo que faz dela a igreja. O coração do testemunho apostólico não era uma ética genérica, nem uma religiosidade, mas a afirmação que Jesus vive e, por viver, redefine o presente, futuro e destino dos homens. Por isso, quem cerca a Cristo deve aprender a não confundir aceitação social com aprovação divina, nem oposição humana com fracasso ministerial. A mesma palavra que expõe a incredulidade é a palavra que chama pecadores à vida, né? Então, a gente tem que entender aqui que não adianta, quanto mais o povo evangélico não confrontar pecado, ela vai perder a essência da igreja. Irmãos, quando vocês puderem, baixem o livro, dá para baixar em PDF. Ele veio para libertar os cativos, da Rebeca Cabral. Esse livro, irmãos, ele é de 1973, se eu não me engano. A Rebeca Cabral era uma crente, filha de pastor, e ela era médica. E ela trabalha essa libertação. O que ela narra no livro, irmão, nós estamos vivendo hoje. Isso é de 1973. É um negócio muito louco. Tudo que ela fala no livro que vai acontecer quando você vai ler o livro, acontece. É tremendo. Acontece assim, ó. Aí o que acontece? Ela, de noite, ela estava no plantão e ela foi cuidar de uma mulher lá, começou a falar de Jesus para ela, e a mulher é satanista. E essa mulher, ela era uma bruxa do grau extremo, e o satanismo não queria nada ela. Então ela tinha participado lá num evento lá, porque o satanismo é assim, ó: quanto maior o teu demônio, maior é o teu poder.
Então, o que eles falam? Vamos que eu tenho uma entidade e o Júlio tem uma entidade. Só que a entidade do Júlio é mais forte que a minha. Então, o que eu faço? Eu faço trabalho para que o Júlio venha morrer, porque se ele morrer, o demônio dele é meu. Agora você sabe da sua opinião. E isso existe no espiritual. Aí a entidade do cara vem para mim. Aí, e a chefe, e como é que essa mulher veio pedir ajuda para Rebeca? Porque a chefe da enfermagem, que era satanista, e era de grau maior que ela, sabia que as entidades que estavam na vida dela eram maior. Então ela ficava matando, toda noite ela lá e botava um remédio para a mulher morrer. E a mulher se abriu para a Rebeca, e a Rebeca começou a evangelizar, pegou ela, levou ela para casa, e lá essa mulher se converteu e ela começou a dar detalhes. Como o diabo trabalha na vida do casamento? Meu, é um baita ruim, e é bíblico, tá? Tem várias passagens bíblicas, muito bom. E ela falou o seguinte: como os satanistas estavam começando a entrar nas igrejas para mudar o evangelho. Aí no livro diz assim, ó, futuramente o evangelho, o cristianismo não vai ser igual a vocês têm hoje, porque nós já entramos em várias igrejas. Então as igrejas que são avivadas, geralmente nós entramos em casais. A gente mandamos casais prósperos, ricos, que fazem amizade com o pastor. E logo eles são bem bonzinhos. É aquele casal cativado, são doutrinados para te cativar. Então eles entram na igreja, digamos que na igreja tem oração toda segunda-feira. Eles vão entrar na igreja, vão virar segundo pastor, e quando eles virar segundo pastor ou terceiro pastor, ou quando tiver um cargo, eles vão influenciar a igreja para parar a oração para fazer evento. Daí ela falava assim, cara, o livro é de 1978. Futuramente vocês vão entrar na igreja e quem vai ser glorificado vai ser o homem, não vai ser Deus. O que nós estamos vivendo hoje? O evangelho hedonista, onde o homem é o centro e Deus é o servo. Quero casa, quero casamento novo, quero namorar, né? Quero ser rico, né? Como se Jesus tivesse uma vinha ali, próxima campanha, né? É o que estamos vivendo hoje. Ou seja, o evangelho de hoje, segundo o apóstolo Paulo fala com ele, é muito grande, irmão. E nós vivíamos isso. As músicas são hedonista, é tudo hedonista. Toda música que tem a palavra eu, tira toda a lista. Eu consegui porque Deus está comigo. Eu vou conseguir porque Deus vai me ajudar. Então, tem eu, então não é louvor. Está se autoglorificando. Então é o que a gente está vivendo hoje. A igreja ela perdeu, a igreja ela está perdendo. Eu não vou dizer que ela perdeu, porque ainda tem seus remanescentes. Então ela está perdendo a sua essência. Não está perdendo a essência. Ela é motivada por movimentos do que por milagres e palavras de confronto, né? Por isso que a gente vê, né? Irmão, você sabia que Joinville, algumas revendedoras, se tu for lá comprar um carro e tu falar que é pastor, eles não vendem o carro para ti. O pastor não consegue comprar carro. Aí tem jeito de processar essa vendedora, não? Não, porque mas por que eles não vendem? Porque os pastores compram e não pagam. Os próprios bancos já mandaram falar, se é pastor, CNPJ de igreja, não vende. Porque os caras compram e não pagam. Olha o pessimismo. Vai transformar uma cidade como? Se os caras que era para ser o exemplo, agora imagina assim, irmão, se o pastor é velhaco, tu acha que a igreja é o quê? A igreja é a identidade do pastor. Se o pastor é um homem correto, um homem que ama a Deus, que é apaixonado por Deus, a igreja vai ser assim. Se o pastor é um lazarino que gosta de dinheiro, e a igreja vai ser lazarino que gosta de dinheiro. A igreja é o que o pastor é. Por isso que eu falo, cada um que o pastor conhece. Eu falo, não é igual a ele, você está lá dando o dízimo dele, você está pagando o salário dele, você senta para o dinheiro. Então, cada um tem um pastor que conhece. Então, olha, 1978, cara. Então não é de agora, os caras vêm lá de trás, né? Entrando nos ministérios, entrando na área da música. O Oficina G3 fez um triste documentário, né?
Tem um documentário agora, não sei quantos anos eu escrevi, o PG ele fala a seguinte declaração: quando nós entramos não vou falar aqui por questão de marca, não quero ser processado, na onde que eles entraram lá, o pastor, porque era a igreja, e a produção do CD, chegou e falou para eles: ó, a vida com Deus, para nós, cavadores, a vida com Deus, é vocês e Deus, isso lá, que a gente quer dinheiro, a gente quer fazer CD. Pastores, amigo. Tanto que ele saiu do gravador e foi embora. Então, para você ver como é que é o meio, a sujeira que era o meio disso aí. Eles não estão preocupados com a vida espiritual da pessoa, né? Até acho que 3, 4 anos atrás, eu não lembro qual era a cantora, se tivesse que falar, mas a mulher cheirava cocaína e ia cantar na igreja. O gravador sabia. A família sabia. Os pastores sabiam. Só que teve um ano que ela estava mal, não estava tudo. E a mulher era drogada. Depois passou o áudio dela brigando com o namorado, ela pedindo para cocaína. Então não é de agora, é lá de trás. Só que eu digo, né? Você tem que pensar. Irmãos, a igreja que prega a verdade, a igreja que ela anda na verdade, a Bíblia diz que o injusto ele não congregará em congregação injusto. Não fica, só fora. Ou se manifesta o demônio, ou manifesta o demônio se permanecer nada. Se não se converter, vai embora. Eu fiquei firme, como diz o apóstolo Paulo, né? Ore para que o corpo seja entregue a Satanás, para quem sabe a alma se escapa. Palavras de Paulo. Eu estou dessa forma. Que hora que é agora? 10 para 9. Agora eu ia entrar no capítulo, verso 5 ao 7. Não vai dar tempo. Então, vamos abrir lá João 15, 18 e 20. Abre João 15, 18 e 20. Vamos ler um cada vez. O coração do testemunho apostólico não é uma ética genérica e nem uma religiosidade difusa, mas a afirmação de que Jesus vive e por viver redefine o presente, o futuro e o destino dos homens. Por isso, quem serve a Cristo deve aprender a não confundir aceitação social com aprovação. Né? O que é aceitação social? É você ser rejeitado no teu trabalho, você ser rejeitado, não é assim, ai meu Deus, estou passando uma prova lá no meu serviço, só porque eu sou cristão. Aí o cara confunde, que acha que é prova. Não é prova. Né? Não pode confundir aceitação social com aprovação divina. Aprovação divina é uma coisa. Rejeição não vai ser a aprovação de Deus. Até porque é uma promessa já. Ele te avisou: em meu nome terás a prisão. Em meu nome vão cuspir na tua cara, vão te xingar, vão te perseguir, vão te bater, mas tem morte. Então não é aprovação. E a gente aprendeu com a religião: eu estou passando uma prova, acontece alguém. Não é aprovação divina. É que você está fazendo certo, mas isso não é aprovação. Não tem nada a ver. Isso é uma consequência daquilo que nós estamos fazendo. É o que eu digo aqui: nós temos que nos preocupar o dia que o povo parar de falar mal de nós. Aí se preocupa. Parou de falar mal de nós, começou a bater nas costas dele, quer dizer que a gente tem um único pensamento. Não tem um único pensamento. Nosso pensamento aqui é salvação, conversão e morrer para Jesus. Só. Não tem que fazer nada com ninguém. Segundo, não há nem a oposição humana com fracasso ministerial. O que é oposição? O que é oposição humana? Às vezes você está lá
orando por uma pessoa, evangelizando ela, e essa pessoa não se converte. Aí a gente se sente fracassado, não se sente? Vou dar um exemplo na nossa casa. Não bate uma frustração assim? Às vezes, quando o diabo começa a soltar no meu ouvido, vai sair daqui, sai lá. Como eu queria que meus filhos tivessem feito, Fernando. Não é assim, não há frustração, mas a gente não pode confundir com o fracasso. E Satanás é só mesmo. Pastor, um monte de gente não consegue pastorear a própria casa. Jesus, irmão, era o irmão gêmeo. Quantos irmãos? Nenhum irmãos de Jesus, filho dele. Converteram depois. A hora que o calo apertou, eles se converteram. Mas você vê aqui, Jesus fala para João, discípulo, cuidar de Maria. Por quê? Os irmãos, uma pergunta não dá nem. Não, isso aqui até um postou para nós. Vou dar outro exemplo bíblico. Um anjo desceu do céu, chegou para Azenia, que é mãe de Sansão, e disse: olha, agora tem um menino, vai ser libertador de Israel. O cara sozinho vai libertar o povo filisteu, é o cara. Aí Azenia dizia: tudo bem, mas se isso for verdade, você tem que vir falar com o meu marido, porque eu tô. Meu marido aí, pessoa estéril, vai dar ruim. Fala com o meu marido. Ela não podia ter feito. Aí Deus respeita a autoridade. É um exemplo que Deus nunca vai falar só com a sua e deixar o Judas na boia. Deus respeita a autoridade. Deus sempre vai falar com o cabeça da casa. Por mais que seja um cabeção. Ele vai falar com nós. O homem tem, a mulher tem 6 sentidos, o homem só tem 5. A mulher tem 6 sentidos que vai ao homem, mas só tem 5. Em nada para funcionando assim. Aí, irmão, o anjo vem, pega e fala lá com o pai, esqueci o nome do pai de. Lembrei da mãe de, não esqueci o nome. Fala, pai de Sansão, vai ter um filho, não pode cortar cabelo, que ele vai ser como Nazieu, ele não pode fazer isso, né? Aí, não, vai ter isso. Aí o pai de Sansão, o céu vai me dar, não fala, como é que eu tenho que cuidar? O que pode comer, o que pode vestir, Então, falou, ele tem que fazer isso. Cara, aquele cara criou o filho debaixo da lei, irmão. Levou a risca. Sansão quis, sim ou não?